Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 96, no verso 9. Queridos, para que nós somos criados? Louvor e adoração, né? Então hoje, o Senhor nos conduziu em falar um pouquinho sobre louvor e adoração. Amém? Salmo 96, de número 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Será que nós conseguimos medir a santidade do Senhor, pastor Fernando? Será que nós conseguimos isso? Mas aqui o salmista fala que é para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O que isso significa? É você se colocar diante do Senhor e reconhecer o quanto Ele é santo. O quanto Ele é maravilhoso, poderoso na tua vida para fazer, para realizar tudo aquilo que você necessita de acordo com a vontade do Senhor. Nós estávamos ontem lá em Barretos e a palavra do apóstolo Géser foi tremenda, não foi, pessoal? Quem estava lá? Glória a Deus, nós tivemos um grupo bem grande lá e a palavra dele foi tremenda. Nada novo daquilo que a gente já conhece, né? Mas quando o Espírito Santo ministra, é uma coisa tremenda e a gente sentia a presença maravilhosa ali, né? O Espírito Santo de Deus ministrando com as nossas vidas. E ele falou em fé e em obediência. E quando ele falou isso, ele citou alguns homens de Deus que não tinham nada, mas que o Senhor operou na vida deles através da fé e da obediência. Fala comigo, fé e obediência. E o Senhor operou, e ele citou Noé. Né? Nós já conhecemos a história de Noé, né? Desde das crianças aqui na escola bíblica, que conhecem as historinhas todas. E a gente conhece a história de Noé e sabe que ele construiu uma arca maravilhosa. E aí ele foi falando, e aquilo que a gente também já sabe, mas quando ele foi falando, né? Aquilo foi, né, entrando no nosso coração. Ele falou assim, Noé não era engenheiro. Fala comigo, não era engenheiro. Não era carpinteiro. Não tinha dinheiro, não tinha igreja, não tinha o Espírito Santo. Vocês sabiam que Noé não tinha o Espírito Santo? Porque ele foi derramado depois que Jesus subiu aos céus. Então fala assim, eu sou um privilegiado. Nós somos privilegiados. E ele foi falando que Noé não tinha nada, ele citou mais alguns homens. Mas o Senhor deu a graça a ele de construir um navio tremendo, maravilhoso. Ele até citou, né, um Titanic. Ele construiu algo que a engenharia hoje, né, se fosse estudar sobre a arca, ia ficar de boca aberta. Ia ou não ia? Mas ele não era, queridos, nem engenheiro, nem carpinteiro. E o pastor falou assim, e aí Deus mandou ele fazer a arca e mostrou uma árvore para ele. Ele tinha só a árvore, né? Tinha só a madeira. E ele construiu algo tremendo, que trouxe a salvação, né? Aquela família. E ele falou assim, e quando Deus tem algo dentro da promessa, Ele cumpre, se tiver fé e obediência. E essa promessa não é apenas para você, é para a sua família. Porque na arca entrou toda a família de Noé. Então, por que nós estamos falando isso? Estou lembrando um pouquinho do que ele falou lá. Exatamente pela obediência, o Senhor fala, aqui o salmista fala, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando nós adoramos ao Senhor, entendemos essa adoração, nós estamos em fé, em obediência. Amém? Porque se não tiver obediência, não tem fé. Não é assim?
Se você não obedece, como que você vai exercitar a sua fé? E aqui o salmista fala para adorar ao Senhor. E depois no Salmo 51, volta um pouquinho aí. 51. Salmo 51, 15. Davi fala assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Por que que o salmista, né? Davi, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele orou dessa forma, né? Ele estava fazendo uma confissão e arrependimento, e no finalzinho aí ele fala isso: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Porque nós precisamos que o Senhor abra os nossos lábios, para que o louvor seja manifesto em nós, no nosso coração. Então nós precisamos da obediência. Primeiro abrir os nossos lábios. Amém? E por que que nós devemos adorar, né? Por que que nós devemos? Eu coloquei aqui 5 razões para oferecer louvor ao Senhor. A primeira está no Salmo 95, 3. Vamos voltar, vamos para frente de novo. 95, no verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então, se alguém perguntar para você assim: por que que você adora ao Senhor? Porque Ele é Deus. Ele é supremo sobre todas as coisas. Essa é a tua resposta. Eu adoro o Senhor, porque é o Senhor, é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Não há outro Deus como o Senhor. Então, a primeira razão da nossa adoração, fala para o teu irmão, é porque Ele é Deus. E acabou. Fala ponto final. O grande eu sou, né? O conselheiro maravilhoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É o grande eu sou. Depois, a segunda razão, porque Ele é digno. Fala comigo, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Lá em Apocalipse 5, no verso 12, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder. Na minha versão está e louvor. Então, porque Ele é digno. Por que que você adora ao Senhor? Porque Ele é digno de ser adorado. Não é o time do Corinthians que é digno de ser adorado. Não é o time, como que o pastor falou lá? Os corintineus, que ele estava falando que é o povo inimigo de Deus, né? Então ele falou os jebuseus, os cananeus, os heteus, e aí ele fala os corintineus. E aí, se você pensar um pouquinho, tem um fundo de verdade, né? Tem bem um fundo de verdade. Por quê que tem um fundo de verdade? Porque muitas vezes a idolatria a um time, como é o do Corinthians, te leva longe da presença de Deus. Muitas vezes. Então, a gente pode colocar os corintineus aí como inimigo de Deus, né? A idolatria, isso, né? E não é só o Corinthians, é muitos outros times. Então, fala, só o Senhor é digno de ser honrado e de ser adorado. Nós estamos tendo as Olimpíadas e é gostoso você ver o Brasil ganhando, né? É saudável você torcer. Que gostoso. Eu que gosto de vôlei, né? Torci pelas meninas do vôlei. Amém, não tem problema nenhum. O que você não pode é idolatrar. Fazer isso a coisa mais importante da sua vida. Porque só o Senhor é digno da honra que você presta a Ele. Só Ele é digno. Amém? Depois, a terceira razão do Senhor ser adorado, porque Ele não muda. Fala comigo, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã, vai ser eternamente. Vamos ler lá em Hebreus 13, 8.
Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Posso ouvir um amém aí? Amém. Jesus Cristo, Ele ontem, o amanhã, o hoje, não importa, Ele é o mesmo eternamente. O amor, a atenção, o carinho, a preocupação com a tua vida sempre será a mesma. O propósito que Ele tem para a tua vida sempre será o mesmo. Não vai mudar. Mesmo que você mude, o Senhor é imutável. Então fala: Senhor, põe em ordem os meus pensamentos. Não permita que eu saia dos teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A quarta razão, porque nós devemos louvar ao Senhor. Um versículo que nós conhecemos muito, né? Está lá em João 14:6, quem lembra? Ninguém? Então é porque Ele é o caminho, não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que eu devo louvar, adorar, prestar culto, honra ao Senhor. Sair falando para os quatro cantos aí, que você tem um Deus tremendo, maravilhoso, que mudou a sua vida e que pode mudar a de muitas pessoas. Pode mudar muitas vidas. Amém? E eu não completei aqui que o Senhor, que o pastor estava falando, né? Lá o pastor Géser, ele falou uma outra coisa. Esses homens que ele citou, inclusive Noé, ele não tinha nada. E Deus pôde operar na vida dele, assim como pode operar na sua. Porque Noé não tinha nada, mas nós temos tudo. Fala: eu tenho tudo. Você tem Jesus que te salvou. Você tem a palavra de Deus que hoje, em todas as versões, você pode encontrar. Amém? Capa rosa, capa azul, capa verde, capa preta, capa marrom, capa branca. Todos os gostos, todos. Amém? E ainda mais importante, nós temos o Espírito Santo. Põe a mão assim e fala: que habita aqui. Então, o que é que o Senhor não vai realizar na tua vida? E o que é que você não pode realizar através do Senhor na tua vida? Nós temos noção disso? Fala comigo: Noé não tinha nada, mas eu tenho tudo. E aí, ele fez uma pergunta para refletir, né? Não lembro como foi a pergunta, mas era mais ou menos assim: e você, o que você está fazendo? Se você tem tudo. Noé construiu um barco daquele tamanho. E nós, o que estamos fazendo? É para refletir. E a obediência da adoração nos leva à sensibilidade do operar do Espírito. Porque nós somos templo do Espírito Santo, não somos? E aonde tem templo, tem altar. E aonde que o Senhor recebe o sacrifício? No altar. Fala: o meu sacrifício é de adoração nesse altar. Amém? Quinta razão, Mateus 1:21. Mateus 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, mas a quinta razão que nós devemos adorar o Senhor, porque ele salva. Fala para o teu irmão: Jesus salva. Ele salva. Não porque você é, mas é porque ele é.
Não pelo teu jeito, não pelo teu sacrifício, não pelas tuas conquistas. Ele salva, porque Ele nos amou, e nos amou primeiro. Amém? Ele te amou independente de. Não olhou para as tuas imperfeições, para as tuas fraquezas, para aquele que é nervosinho, para aquele que é calminho. Ele não olhou para isso. Ele olhou para a imagem e semelhança que um dia foi criada. Fala, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Como nós devemos louvar então? Como é? Como que eu devo fazer? Eu venho no culto e levanto a mão e aleluia, glória a Deus. Como nós devemos louvar? Pode ser assim também. Fala, mas a nossa adoração deve ser constante, porque eu sou o altar do Senhor. E altar tem adoração. Amém? A igreja primitiva, nós devemos adorar como a igreja primitiva, né? É um exemplo para nós. Lá em Atos 2, no verso 47, Mateus põe aqui, nem precisa abrir, queridos, para a gente correr um pouquinho. Eles viviam juntos em comunhão. Eles faziam tudo em comum. Era uma comunhão maravilhosa, partia o pão de casa em casa, perseveravam na oração, no partir do pão, perseveravam também no ensino na sinagoga. E eles, no verso 47, fala assim, louvando a Deus, cantando e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Fala, o louvor a Deus acrescenta salvação. Amém, queridos? A igreja primitiva, ela andava em comunhão, faziam tudo em comum, partia o pão de casa em casa. Olha que gostoso. E hoje, eu lendo esse texto aqui em casa, eu fiquei pensando, Pai, a igreja do Senhor Jesus não tem sido hospedeira. Ou seja, hospitaleiros, nós precisamos ser hospitaleiros. Hoje, são poucas as famílias que convidam uns aos outros para ir almoçar na sua casa, para ir partir o pão junto. É ou não é, queridos? São poucos. Há um isolamento, as famílias se isolam entre si. Eu estou me incluindo nisso também. Nós temos que começar a ser hospitaleiros. Chegar um dia aqui, uma família que você não está acostumada, não tem um relacionamento, mas falar, olha, vamos, eu quero conhecer a sua família, vai hoje almoçar na minha casa, ou se você não pode dar um almoço, vai tomar um café na minha casa. Nós precisamos resgatar isso. Olha para o seu irmão e fala, vamos resgatar juntos. A igreja primitiva, ela fazia isso, ela louvava o Senhor, adorava o Senhor, juntos. Estavam sempre juntos, não era só no templo. Era de casa em casa. Olha para o teu irmão e fala, você vai me convidar para comer na tua casa? Vamos fazer isso, queridos? É tão bom, gente, é tão bom. É muito bom. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou convidar para ir em casa, porque eu estou reformando a minha casa. E vai a reforma, ó. Ah, eu preciso comprar um sofá novo. Se você convidar e se você obedecer, for hospitaleiro, com certeza o Senhor vai te providenciar esse sofá maravilhoso para você receber teus irmãos. Amém?
Vamos resgatar isso como igreja. Ô, Flores, Tânia, eu quero ir almoçar na tua casa. Amém? Nós precisamos resgatar isso, em nome de Jesus. Olha para quem está, olha do lado, olha atrás. Fala, quanta gente que eu nunca fui na casa. Nunca fui. Quanta gente que eu nunca convidei para ir na minha casa. Né? Quanta gente. Amém, queridos? Vocês perceberam quanta gente que nós podemos ter um relacionamento? Né? Vamos voltar lá. Adorar como Davi. Olha aí no Salmo 18, no verso 1. Ele fala uma frase tremenda, que a Rebequinha falou há pouco tempo, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Queridos, às vezes, olha, vai semana, passa semana, e nós não falamos isso para o Senhor. Eu te amo, Senhor, força minha. É adoração, é louvor a Deus. E nós precisamos aprender como salmista. E depois, continuando, ele fala assim, ó Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ou seja, né? O Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é tudo. E Davi, pensa bem, Davi não conhecia a libertação como nós conhecemos hoje, se você for pensar bem. E ele fala, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador. Na época de Davi, queridos, ainda não tinha o Espírito Santo, que nos convencia do pecado, da justiça e do juízo, que nos traz a libertação, nos mostrando como é que Jesus morreu na cruz e nos libertou. Quem nos convence, fala, quem me convence? É o Espírito Santo de Deus. Adorar como Esdras. Esdras é aquele que constrói, né? Ou restaura. Esdras, Neemias, quem já leu a história de Esdras? Ele constrói, restaura. E no verso, lá em Neemias, no capítulo 8, verso 6, quando ele abre as leis do Senhor para o povo de Israel ali, ele abre a lei de Moisés, e ele leva o povo a reverenciar a Deus na adoração. Então está aí no verso 6, fala assim, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Queridos, que reverência maravilhosa ao Deus Altíssimo. E Esdras levou o povo a essa reverência, a adorar. Ele leu as leis de Moisés e começou a ler. E o povo entendeu, porque Esdras restaurou o culto novamente a Deus, que havia sido destruído. Estava um caos naquela época de Esdras. E ele restaurou o culto ao verdadeiro Deus. E o povo voltou a reverenciá-lo de uma maneira maravilhosa. Lê a história de Esdras, de Neemias, e vocês vão ver como vão edificar a vida de vocês, em nome de Jesus. E mais uma, como eu devo adorar? Como Isaías, no capítulo 25, no verso 1, ele diz assim, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
Queridos, Isaías é aquele mesmo profeta que falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas olha aqui como ele fala depois: Senhor, eu te exaltar-te-ei, te louvarei, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Antes ele teve uma visão do povo, né? Ai de nós que estamos aqui, né? Ele fala: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros, tenho aqui um povo de lábios impuros. Quer dizer, estava uma situação difícil ali, não estava? Na visão de Isaías. E depois no capítulo 25 a gente vê ele falando dessa forma: eu te exaltar-te-ei, louvarei o teu nome. Quer dizer, o Senhor restaurou aquilo, né? O Senhor levou o povo a adorar, aquele mesmo povo, fala comigo, o mesmo povo de lábios impuros adoraram, louvaram ao Senhor. Amém? Fala: Senhor, limpa meus lábios, para que eu possa oferecer a Ti um verdadeiro louvor. Amém? Adorar ao Senhor como o coxo, lá daquela igreja da Porta Formosa. Lembra aquele coxo que quando estava ali, Pedro e João iam passando, ele estava na porta da igreja pedindo esmola. E aí, ele esperou que Pedro e João também fossem dar alguma esmola, dar alguma coisa para ele. E o que Pedro falou? Vocês estão lembrados? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, olha para nós, ele falou, olha para nós. Você pode falar assim para alguém: olha para mim, o que eu tenho eu vou te dar agora. Pedro falou: olha para nós, o que eu tenho eu te dou. Não tenho ouro, não tenho prata, levanta, anda. E o que esse homem fez? Ele entrou no templo com eles, adorando, pulando, saltando, glorificando ao nome do Senhor. De forma tremenda. Louvor igual desse coxo, nós devemos levar ao Senhor. Saltitando, né? Pelo que o Senhor fez para nós. Quantas vezes a gente vê a pessoa já é salva, entendeu, conheceu Jesus, mas numa primeira situação de embaraço, de impedimento a alguma conquista, ele cai o semblante. Fala comigo: Senhor, restitua em mim, restitua, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque, queridos, não importa o que pode acontecer, não importa, nós já ganhamos o melhor. Fala: eu ganhei o melhor, a salvação. Então, como esse coxo entrou saltitando, é assim que nós devemos entrar na igreja, é saltitando, é fazendo igual aquele vídeo daquele pessoal que dá o dízimo pulando, né, virando piruleta. É isso mesmo, é entender a alegria que é ser resgatado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Adorar ao Senhor é adorar como Paulo e Silas, quando ficaram presos. Lembra disso? O carcereiro ficou desesperado. E agora? Eles começaram primeiro a louvar o Senhor, a cantar, porque eles sentiam que aquela prisão era apenas uma prisão mentirosa, porque eles eram livres em Cristo Jesus. E eles cantavam e eles adoravam a Deus. Os companheiros de cela ouviam a adoração ao Senhor. Então, mesmo que de repente você se sinta preso em alguma coisa, louve, adore ao Senhor, que a libertação virá. Você vai ver que você é livre em Cristo Jesus. Que toda e qualquer prisão apresentada à tua frente
é mentirosa, é maligna. Fala, Cristo me libertou. E eu sou livre pela graça, pela misericórdia com qual Ele me alcançou. É maravilhoso, não é, queridos? Adorar não importa, ele estava em prisão. Adore, louve ao Senhor. Não existe prisão. Fala, não existe prisão para quem está em Cristo Jesus. Lá no capítulo 16 de Atos é que fala, né, sobre esse texto. E depois fala sobre o carcereiro que ficou apavorado quando viu que eles foram libertos ali. E ele queria se suicidar. E eles falaram, não faça isso que nós estamos aqui. E ele imediatamente se prostrou diante dos discípulos. E ele falou, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, que tu e tua casa será salva. Mas antes eles estavam em adoração. Por isso aconteceu isso. Por isso o sobrenatural de Deus aconteceu. Às vezes nós queremos um grande avivamento e lutamos por um sobrenatural de Deus, queremos ver. Mas é tão simples. Fala fé, obediência, adoração. Quando você adora o Senhor, as coisas acontecem. Acontece. Vidas são libertas, vidas são salvas, vidas são curadas através da adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. Fala para o teu irmão, porque Ele é Deus. E é Ele que faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Amém? Eu quero que você abra para a gente terminar aqui, Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2. Do 28, aí no verso 20. Quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão, esse homem, fala, esse homem de fé e obediência, que foi cumprido na vida dele. Fala comigo. As promessas de Deus. Olha só. 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: o que Simeão fez? Louvou a Deus quando ele viu Jesus, pequenininho ainda, que foi apresentado no templo. E ele diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque na vida dele se cumpriu a palavra de Deus. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então nós devemos adorar como Simeão. Senhor, na minha vida cumpriu a promessa. Senhor, agora, mesmo que o Senhor quiser me levar, eu vou em paz, porque eu conheci, eu recebi a salvação. Fala, eu quero louvar como Simeão. Amém? E abra agora João 4, 23. É também um versículo conhecido, mas eu quero que você lê comigo o 23 e o 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que o Pai procura, queridos?
O Pai, Ele não procura engenheiros, Ele não procura médicos, professores. Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mesmo que você, querido, procure fazer muitos cursos, ter vários mestrados, doutorados, ainda assim, o Senhor procura adorador que adore em espírito e em verdade. É isso que o Senhor procura. Pode ser que você esteja colocando na frente da adoração, não sei o que, você sabe, o teu coração. É você e Deus. É você e o Senhor. Mas eu quero que você leve esse versículo hoje para a sua casa. O Senhor está procurando adorador que adore em espírito e em verdade.